Bom dia, turma. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nosso assunto de hoje, o tema que nós vamos estudar hoje é a Revolução Russa. No livro de vocês, lá na página 53, vocês vão encontrar Rússia, do czarismo ao socialismo. Então, vocês podem acompanhar com o livro. Para a gente entender como acontece essa Revolução Russa, a gente precisa entender o contexto da época, o que estava acontecendo naquele período, naquele momento. A Rússia no início do século XX. Então, gente, para poder entender, lá no início do século XX, a Rússia era um império enorme, com muitas desigualdades sociais. Vocês verem que aqui no primeiro tópico eu coloco para vocês: o Império Russo era constituído por um conjunto de etnias e culturas. Então havia várias pessoas de etnias diferentes, de culturas diferentes que viviam no mesmo ambiente, numa mesma época. 80% da população vivia no campo e a terra estava concentrada nas mãos de poucos. Quando nós falamos que a terra estava concentrada nas mãos de poucos, isso quer dizer que uma grande maioria da população não tinha terra para plantar, para viver, para comer, para morar, e uma pequena parte da população vivia com grandes quantidades de terra. As produções agrícolas naquele período estavam nas mãos dos médios proprietários, que eram chamados de kulaks, e também havia um problema grande naquela época, que já havia chegado a industrialização na Rússia, uma industrialização tardia, porém ainda não era uma industrialização forte. A economia ainda mantinha características feudais e a monarquia era absolutista. Lembra nas aulas no ano passado, no 8º ano, que nós estudamos o que era a monarquia absolutista? A monarquia absolutista é quando o rei governa sozinho. Numa monarquia parlamentar, é o parlamento que decide as coisas. Numa monarquia absolutista, quem decide? O rei. Ele decide sozinho. Então, naquele período na Rússia, a industrialização ainda não era muito forte. A industrialização começa nesse período. Ainda há a questão de que o capital eles não tinham muito capital, o capital era europeu, alemão, belga, francês, era a Alemanha, a Bélgica e a França que mantinham o capital da Rússia. A Rússia não tinha seu próprio dinheiro, e ainda havia a questão da população que vivia no campo. Essa população já não aguentava mais de pagar altos impostos. Ainda havia a questão dos baixos salários e as longas jornadas de trabalho. Nas áreas urbanas, os operários das fábricas também sofriam com as péssimas condições de trabalho e a baixa remuneração, e ainda tinha a questão que eram proibidos de fazer greve e organizar sindicatos. Imagine que, mesmo que eles vivessem numa situação de opressão, mesmo que eles não tivessem condições de trabalho digno, eles não tinham a permissão de fazer greves. Então, gente, somando-se os fatores da situação das pessoas que viviam no campo, dos trabalhadores urbanos, ainda havia a questão que o Império Russo havia se envolvido antes em um conflito com o Japão por disputa de territórios. Após a derrota sofrida pelos russos, o exército estava desacreditado. Então, o exército da França naquele momento não era mais acreditado pelo povo, porque eles tinham perdido a guerra para o Japão. Então, ainda tinha a questão que era muito próximo, já estava às vésperas da Primeira Guerra Mundial, que vai acontecer lá em 1914, não é isso? Então, nós estamos aí no período de 1904 e 1905, em que eles haviam acabado de sair de uma guerra, o exército enfraquecido por ter perdido, ainda tinham gastado muito dinheiro, o esforço de guerra fez com que gastasse muito dinheiro, e o abastecimento do império estava praticamente zerado. Então, havia necessidade de pagar dívidas contraídas durante a guerra. Então, isso fazia com que aumentasse ainda mais as tensões entre o povo e o czar, que era quem comandava a Rússia naquele momento. Então, como havia uma crescente insatisfação naquele período, foi o que levou os grupos de oposição a criar os primeiros partidos políticos. Aí primeiro é criado o POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo, que foi formado por intelectuais, e esse partido vai se dividir em dois grupos.
em dois grupos sociais distintos, que seriam os mencheviques. Mencheviques vem do significado de minoria. Os mencheviques, eles queriam uma revolução liberal burguesa aos moldes da Revolução Francesa. Já os bolcheviques, bolchevique significa maioria, eles queriam uma revolução socialista com participação de operários e camponeses, liderado por partido 100% revolucionário e absolutamente disciplinado. O líder deles seria Lenin, nesse momento. Então, a gente coloca os bolcheviques como mais radicais e os mencheviques, eles já acham essa aqui era a minoria naquele período, eles já tentam se organizar de uma maneira mais branda. Os mencheviques, eles propunham uma aliança entre os trabalhadores e a burguesia com a intenção de mudar a sociedade de maneira moderada e gradual, mais devagar. Percebe que eles falam sobre agrário, os camponeses, o capitalismo, o socialismo e mudando mais gradual. Os bolcheviques, como eu disse antes, eles eram mais radicais, eles defendiam a união dos operários e dos camponeses e implantar o socialismo. A ideia deles era essa, implantar de uma vez o socialismo. Também houve o Cadete, o Partido Constitucional Democrata, formado pela burguesia, mas que foi muito fraco, tanto que a gente não escuta falar tanto sobre ele por ter sido um partido mais fraco. Tanto mencheviques como bolcheviques, eles participaram de várias manifestações populares e revoltas, e houve uma muito importante, muito triste, por sinal, que foi essa manifestação aqui em 1905, que ela vai ser conhecida como Domingo Sangrento. Então, os trabalhadores de São Petersburgo, eles caminham em direção ao Palácio de Inverno, onde o czar morava, o czar Nicolau II, e era um movimento pacífico, uma marcha pacífica, sem armas, e a única intenção que eles tinham era entregar um conjunto de reivindicações. Eles apenas queriam pedir, nessas reivindicações, pedidos de anistia de pessoas que estavam presas, de liberdades cívicas e de melhores condições de vida. E além de realizar uma Assembleia Constituinte com a intenção de mudar a Constituição da Rússia naquele período. E o que acontece? Eles não conseguem nem chegar a entregar esse documento que eles queriam entregar ao czar. O czar automaticamente manda receber esses manifestantes violentamente. Eles foram recebidos com tiros disparados pelo exército real. Muitas pessoas ficaram feridas e centenas delas morreram. Pela imagem aí vocês conseguem ver a quantidade de pessoas que estão aqui caídas ao chão do dia dessa manifestação. Eu acredito que tenha sido um dos mais violentos do período da Revolução Russa, porque eles não foram armados, eles foram desarmados, eles foram apenas tentar entregar um documento reivindicando melhores condições de vida. E o czar não permitiu, por isso vai ser chamado como Domingo Sangrento, a manifestação de 1905. Então é nesse período, é nesse contexto de revoltas que começa a se organizar um movimento que vai ser chamado aqui de sovietes. Era um conselho de representantes dos trabalhadores, dos camponeses e dos soldados. Eles se reuniram para que pudesse ter para que esse conselho fizesse com que eles tivessem um representante, uma representação com o czar. O resultado dessas manifestações foram o Manifesto de Outubro. O czar prometeu reformas como o fim do poder absoluto, a realização de eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte, que é chamada de Duma. Mas que fique claro que ele não tinha intenção de perder esse poder absoluto, era apenas para acalmar os ânimos, a ideia dele era essa. O encouraçado Potemkin seria um levante que começou no navio de guerra Potemkin, quando os marinheiros estavam cansados de serem maltratados. Aqui é uma frase de Lenin que diz: quando a terra pertencer aos camponeses e as fábricas aos operários e o poder aos sovietes, aí teremos a certeza de possuir alguma coisa pela qual lutar e por ela lutaremos. É uma frase socialista, claro, é a ideia de que o poder vem do trabalhador. Se ele trabalha, ele tem direito a tudo que ele produz. É essa a ideia de Lenin e do socialismo. E aqui há uma frase de Trotsky que diz assim: os homens não têm muito respeito pelos outros, porque têm pouco até por si mesmo. Vamos entender um pouquinho dessa revolução de março de 1917. A Rússia entra na Primeira Guerra, lá em 1914,
fez com que agravasse a crise política e econômica do Império. Já havia uma crise muito grande, e com a entrada na guerra aumenta essa crise. As sucessivas derrotas em combate, a Rússia sempre perdendo, sempre sendo derrotada nos combates, aumenta muito a crise de abastecimento de alimentos. Os preços começam a ficar altíssimos, o que vai provocar muitas greves e rebeliões. E aí, em fevereiro de 1917, o czar ele já não tinha mais o controle da nação, o controle do país, e então ele resolve abdicar. Ele percebeu, ele renunciou porque ele perdeu o apoio até do exército. E com a renúncia, entra um governo provisório, que primeiro vai ser com esse príncipe Lvov aqui, só que o príncipe Lvov, automaticamente, ele não fica muito no governo, e Kerensky, Alexandre Kerensky, é quem toma o poder. Ele era um político moderado e ele tinha o apoio dos mencheviques, a minoria que nós conversamos antes, quando se divide um partido político no início dessa revolução, da Revolução Russa. Só que, no entanto, as medidas que Kerensky vem tomando não é suficiente para resolver o caos social e econômico que já estava na Rússia naquele período, que já tinha se abatido sobre a Rússia esse caos. Então, a população naquele momento, ela exigia uma reforma agrária, ou seja, uma divisão de terras para as pessoas, para que todos tivessem acesso à terra para poder se alimentar, para morar, e queriam que a Rússia saísse da guerra. Era o que o povo pedia naquele momento, que a Rússia saísse da guerra. Naquele momento, o capitalismo russo estava numa situação inaceitável, ele já não suportava mais continuar, tinha salários baixíssimos, a jornada de trabalho, gente, naquela época chegava a 14 horas. Vocês lembram qual é a jornada de trabalho ainda hoje no nosso país? A gente não sabe até quando, mas por enquanto são 8 horas diárias, é isso que nós temos direito. Naquela época, a jornada de trabalho chegava até 14 horas diárias. Então, pense que é nesse contexto que começa a surgir ideias socialistas, começa a crescer a ideia do socialismo entre os intelectuais e os trabalhadores da cidade do campo. A população já começa a ter a ideia, a necessidade do socialismo. Então, naquele momento havia uma insatisfação popular muito grande, como eu acabei de falar. Então, os bolcheviques começam a ganhar força. Kerensky, quando ele percebe que ele está perdendo o poder, ele resolve conceder alguns benefícios à população. O que é que ele começa a fazer? Ele concede anistia aos presos políticos. Entre esses presos políticos, gente, havia Lenin e Trotsky, que nós ainda vamos ouvir falar mais sobre eles, que eram líderes socialistas, que quando eles foram soltos, eles passaram a reorganizar os bolcheviques. Só que havia uma questão que o povo não aceitava mais. O povo não queria mais que a Rússia permanecesse na guerra. E o que é que Kerensky faz? Ele continua, a Rússia permanece na guerra porque é o que ele deseja. Mas também ele garante liberdades individuais, redução da jornada de trabalho e liberdade de imprensa. Ele também dá essa liberdade, ele permite naquele momento a liberdade de imprensa, tentando conquistar a população, já que o povo estava contra ele. Para que o vídeo não fique muito grande, eu vou interromper agora esse vídeo e a gente continua a Revolução de Outubro, em 1917 ainda, no próximo vídeo.